Conceitos do MRP, lição 2. Bom, para os conceitos do MRP nós temos alguns campos, algumas definições, alguns conceitos que são utilizados pelo DataSoul. O primeiro deles, tipo de demanda. Esse cadastro corresponde a duas opções, dependente e independente. Dependente quer dizer que ele é dependente de um forecast, dependente de uma estrutura, dependente do atendimento à venda ou a um processo então de demanda. Já o independente corresponde aos itens que têm ponto de encomenda, que tem um processo baseado em histórico, em uma quantidade pré-estabelecida, para que quando chegue naquele ponto de encomenda, ele automaticamente proceda à sua reposição. Para o cálculo do MRP, então a gente sabe que os itens que não têm estrutura, que não fazem parte do processo produtivo, ficam com demanda independente. Já todos aqueles que são produtivos ficam com demanda dependente. Previsão de venda e plano de produção. Falamos nesse tópico na lição anterior. Então, previsão de venda, estamos falando de um plano que está baseado num forecast, num atendimento a vendas. Um plano de produção, nós estamos falando então de um plano em que nós já sabemos quais são as nossas capacidades, quais são os itens que nós precisamos produzir para termos toda a nossa produção ocupada e, portanto, criamos um plano de produção que não está baseado em pedidos, está baseado num processo de atendimento da nossa capacidade, dos nossos recursos instalados. Então, esses são os dois processos diferenciados. Lead time, estamos falando aqui dos tempos de ressuprimento, estamos falando aqui nos tempos para os comprados. Nosso tempo interno de compra, nosso tempo entre o fornecedor receber o pedido, fazer a sua análise interna e nos confirmar o atendimento correspondente e nos entregar na portaria da fábrica, na portaria da planta, onde então nós temos depois o terceiro ponto de ressuprimento, que seria o nosso tempo interno de registro, avaliação de qualidade e liberação do material. Então isto para os nossos comprados. Então temos então lead time de compra interna, tempo de fornecimento, que é para o fornecedor, e por último, nosso tempo interno, nosso trâmite interno para liberar o material para ser utilizado então na fábrica ou sua armazenagem. Já para os fabricados, o nosso lead time já é um pouco diferente. Então aqui nós temos o tempo de produção e o tempo de qualidade. Nesse tempo de produção, o MRP sempre vai trabalhar em dias, nunca em horas. Porque quem trabalha em horas é o CRP, é o controle de capacidades, é o chão de fábrica, é o APS. Então são outros softwares que na verdade tratam uma distribuição por horas. No caso do MRP, o lead time para fabricados sempre será em dias. Então, ou eu consigo atender no mesmo dia e o conceito de lead time é 0 para um fabricado, ou se eu levar pelo menos um dia, vou colocar o tempo de um dia para esse lead time de fabricado. Lembrando que, ao termos vários níveis dentro de uma estrutura de produto, cada dia que é considerado em um nível, nós vamos trazendo para um dia anterior a necessidade dos materiais e, consequentemente, dos componentes e matérias-primas. Então, um exemplo bem básico. Se eu tenho uma entrega para quarta-feira e eu digo que este item que eu vou entregar na quarta tem um dia de lead time, então quer dizer que na terça-feira eu devo produzi-lo. Por consequência, na terça-feira de manhã já tenho que estar com os materiais disponíveis para conseguir produzi-lo. Se eu tenho um semi-acabado abaixo deste item, lógico então que também terei mais um dia. Então, ao invés de começarmos a produção deste item na terça-feira, na verdade, se eu tenho mais um, tenho que começar a produção do nível anterior já na segunda. E assim sucessivamente para cada um dos níveis. Neste conceito temos então
toda uma árvore pela sua estrutura e cada um com seus devidos dias, nos dizendo exatamente quais seriam as necessidades das datas de entrega, tanto para materiais comprados quanto para materiais fabricados ou beneficiados ou o nosso acabado propriamente dito. Segurança fixa por tempo e variável. O DataSul nos permite também termos o conceito de tratar essa quantidade imexível, essa quantidade que permanece como uma segurança para Murphys, para situações variáveis que não correspondem ao lead time normal de produção ou de atendimento do nosso fornecedor. Ou seja, se algo acontecer não prevista, algo acontecer como um sinistro, como um problema de qualidade, como uma demanda do meu cliente maior do que estava projetada, a segurança deve repor essa nossa necessidade até que eu consiga fazer com que o meu fornecedor me atenda ou que eu consiga produzir aquilo que falta. Então, a segurança dentro lá do DataSul, a gente estima como um estoque reservado, para que então, na ocorrência de um Murphy, a gente possa utilizar essas quantidades sem que haja uma ruptura dentro do processo de produção. Segurança fixa. Determinamos uma quantidade pré-estabelecida, ou seja, esta quantidade, por critérios, pela análise ou pelo histórico, a gente indica que eu sempre vou ter uma quantidade X para este material. Por tempo, eu posso criar o conceito de número de dias para antecipação da entrega ou do início da produção correspondente deste item. Então posso definir lá 7 dias, então ele me antecipa uma semana. 2 dias, me antecipa 2 dias a minha produção ou a entrega de determinado componente, de determinada matéria-prima. E um conceito muito bacana do DataSul, que é o conceito de segurança variável. Nesse conceito de segurança variável, nós podemos eleger o número de dias de estoque para essa segurança e o sistema vai nos calcular qual seria a demanda projetada baseada em forecast, ou seja, vemos qual seria o nosso forecast para 60 dias. Dividimos a quantidade total por 60 e identificamos a quantidade diária projetada para atendimento. Neste caso, multiplicamos pelo número de dias da segurança em tempo e chegamos então na quantidade correspondente ao forecast. Neste caso, por que ele é interessante? Porque se minha demanda cresce, a minha segurança é ajustada automaticamente. Se a minha demanda baixa, também se ajusta, diminuindo a quantidade da segurança. Isso nos ajuda a sempre manter um estoque suficiente e se eu tiver um processo de phase-in, phase-out, em que na verdade o meu material está se tornando obsoleto, que eu não tenho mais demanda futura, o meu estoque baixa automaticamente, não nos deixando com custos excedentes, né, dentro do nosso estoque. Lotes mínimo, múltiplo e econômico. Lote mínimo. O mínimo que eu posso produzir, ou seja, para que eu faça um setup, para que eu ative uma máquina, para que eu inicie um processo produtivo, o mínimo que eu posso produzir é X. Para o comprado, é o mínimo que o meu fornecedor pode me fornecer. Então, ou seja, é uma quantidade que eu já estabeleço junto ao compras e ao meu fornecedor como sendo o mínimo para que eu starte um processo de compra. Lotes múltiplos. Estamos falando agora de quantidade por embalagem. Ou seja, é o nosso pallet, é a nossa caixa, é o número de itens amarrados, enfim, é a quantidade por embalagem. Então aqui sempre para que a gente faça com que o sistema calcule automaticamente ou uma compra ou uma ordem de produção baseado no múltiplo, a gente então cadastra a quantidade da embalagem propriamente dita. Não menos importante, mas é baseado na política, se ela é
período fixo ou lote econômico. Se a gente tem o conceito de lote econômico, a gente pode estabelecer uma quantidade economicamente viável para comprar ou para produzir. Que é quando não é só um arranque, não é só um processo de uma quantidade que seja uma embalagem ou uma quantidade mínima. Neste caso, para trazer, por exemplo, uma carreta, uma carga cheia, um container cheio, então tem que ser economicamente viável para que eu possa ter frete, né, uma negociação melhor de frete, para que eu possa ter uma negociação melhor de transporte, para que eu possa ter uma negociação melhor de capatazia, armazenagem, para que eu consiga ter efetivamente algo que valha a pena economicamente. Então a gente determina qual seria o tamanho deste lote econômico. A partir daqui ainda nós temos recursos, capacidade infinita e carga. Bom, quando nós estamos falando isso aqui, nós estamos falando agora de horas. Nós estamos falando aqui de máquinas, nós estamos falando aqui agora da carga de produção propriamente dita. O MRP não vai ter isso por hora distribuída, como eu já falei isso no início deste treinamento. No entanto, eu consigo ter o cálculo do MRP para o conceito então de capacidades, onde ele vai me mostrar que, baseado na nossa demanda, baseado no que eu já tenho de estrutura, baseado nos lead times correspondentes, descontando os meus estoques e tal, quais são os recursos com capacidade infinita, ou seja, ele não consegue me dizer distribuído, então ele vai dizer que consegue produzir tudo num mesmo dia, independente da capacidade, mas ele vai me dizer que precisa de X horas, X homens, em quais datas, para que eu consiga ter uma estimativa de carga. A partir disso, a gente sabe se a gente tem que alterar ou não o nosso plano para que ele seja recalculado e que consiga efetivamente ter uma visão mais aproximada possível do que poderemos atender baseado nos recursos de materiais. Confirmado e previsto. Bom, temos então dentro do MRP o cálculo do MRP que vai nos trazer tudo aquilo que é previsto, ou seja, é a sugestão dele para produzir e para comprar. A partir daí, nós vamos fazer o quê? A confirmação do MRP, gerando de forma automática o processo de ordens de produção e de ordens de compra, relacionados a um contrato de compra ou relacionados a um pedido emergencial ou só gerando efetivamente as ordens de produção para as semanas em que o chão de fábrica vai fazer depois o processo de sequenciamento. Mas em toda análise do MRP sempre iremos visualizar aquilo que já está confirmado, ou seja, ordens já geradas pelo sistema, ou previsto, ordens sugeridas pelo cálculo propriamente dito. Consequentemente, para cada ordem de produção gerada, sabemos pela BOM, pela estrutura, quais são os subníveis, os itens, as matérias-primas e os componentes, que, por sua vez, para uma ordem prevista, vai nos gerar demanda prevista. Para uma ordem confirmada, vai nos gerar reservas confirmadas, reservando já o estoque ou as ordens de compra já colocadas também dentro do sistema. Por último, não menos importante, atrasos e períodos congelados. No MRP, lógico, toda ordem de produção, ou parcela de compra, ou ordem de compra, que não foi atendida dentro da data projetada, que não foi criada, que não foi recebida, vai nos tornar um atraso. Então, o sistema vai fazer a gestão do atraso, vai nos mostrar o que está atrasado e já determina efetivamente que aquele atraso vai ser considerado como sendo estoque ou projeção de produção. Então, ou seja, a equipe de PCP, a equipe de planejamento precisa, antes de calcular o MRP, fazer o processo de limpeza, o processo de follow-up para os períodos que efetivamente são lá o nosso início de arranque, em que deveríamos ter um estoque já colocado em casa e esse estoque de repente ainda não chegou, o fornecedor ainda não conseguiu fazer o atendimento, a equipe interna ainda não digitou as suas devidas notas, enfim.
por algum motivo, o MRP ainda enxerga aquele material não como um estoque já em casa, mas ainda como um tipo de documento que ainda não foi registrado no sistema. Lógico que para esses casos, se fisicamente os materiais ainda não chegaram ou ainda não consegui produzir, nesses casos utilizamos aquelas quantidades da segurança que foram reservadas para o sistema. Períodos congelados. Estamos falando de uma negociação de compras novamente, onde, conforme o contrato com o fornecedor, podemos ter dias pré-estabelecidos como imexíveis, ou seja, parcelas já programadas, colocadas, que não temos como alterar, que não temos como gerar novas quantidades ou alterar as datas que já estão pré-negociadas. É como uma parcela que já está dentro de um navio com uma determinada quantidade no container, eu não tenho mais o que fazer, porque o navio já está em alto mar, ou já está no porto, ou já chegou, já é meu. Então não tem mais o que fazer. Então nesse caso é um período que a gente chama de congelado, período fixo. Ok? Um horizonte fixo, na verdade. Ok, gente? Então basicamente esses são os principais conceitos, dos principais parâmetros que estão ligados aos conceitos de MRP, ok? Muito bem. Seguindo, aqui alguns exemplos em relação às telas. Elas não são telas em inglês, mas já conseguimos aqui ter uma ideia de como o sistema visualiza as ordens comprometidas, ordens planejadas, reservas comprometidas, reservas planejadas, a visão de pedidos, quando temos os pedidos em carteira, as quantidades que foram colocadas no plano de produção. Se tivermos algum conceito de ponto de reposição, também estará aqui. E o disponível propriamente dito em cada um dos dias, nos mostrando efetivamente como o MRP calculou e definiu as nossas necessidades já executadas, que são os comprometidos, ou as planejadas propriamente ditas. Esse cara aqui também nos permite a visão em Excel, com a análise do estoque de segurança, com a análise do inventário e com as projeções propriamente ditas dentro de uma planilha em Excel. Diferenças entre o ponto de encomenda e o MRP. Quando nós estamos falando do ponto de encomenda, nós estamos falando de um indicador que quando um estoque virtual, que é o nosso estoque físico, mais ordens em aberta ou solicitações em aberta, esse número está abaixo de um ponto que foi criado, ou seja, de uma quantidade mínima que foi criada. Quando chega neste cara, automaticamente o sistema deve nos gerar uma reposição. Então este é o conceito de reposição. Lógico que tudo isso é baseado em algumas fórmulas. Do estoque de segurança, que pode ser em quantidade ou tempo, o tempo de ressuprimento, que nós falamos antes, tempo interno e o tempo do fornecedor, o tempo interno de compras, o ressuprimento do fornecedor, o consumo previsto diário, que é calculado pelo consumo previsto histórico mensal, como eu falei, dividido por 30, e que daí isso nos serve como base para a multiplicação dos demais campos. Aqui um exemplo gráfico de como a gente pode tratar esta informação. Então nós temos aqui um tanque, e a partir deste tanque a gente consegue visualizar aqueles parâmetros que conversamos até este momento. Então normalmente nós temos uma capacidade máxima dentro de um tanque, que é o nosso lote máximo. Nós temos o que a gente chama então de ponto de encomenda, que normalmente é o momento em que a gente tem que pedir a reposição. E abaixo, não menos importante, o que a gente falou que é imexível, aquilo que a gente só vai utilizar se acontecer algum Murphy. Então, se analisarmos aqui o tanque, cada vez que chegarmos a um ponto de encomenda, o sistema sugere a reposição até a quantidade máxima do tanque, que corresponde ao lote econômico ou a um período fixo. Já entre o ponto de encomenda e a segurança, temos o lead time, que é exatamente o tempo para o nosso fornecedor conseguir repor. Então,
Quando eu chamo o nosso fornecedor para repor, ele tem um tempo para chegar. Então, durante esse tempo, vamos consumindo o material correspondente até possivelmente chegar próximo à segurança. Quando chega a segurança, o nosso fornecedor deve repor até o máximo do lote. Para quê? Para que esse lote máximo seja exatamente a quantidade do nosso forecast, da nossa necessidade correspondente, onde eu vou produzindo até chegar novamente no ponto de encomenda, reponho novamente, faço a solicitação de reposição, vou consumindo até chegar no estoque de segurança, reponho e assim fica nesse ciclo até que a gente consiga atender todo o nosso processo produtivo. Ok? Se acontecer algum Murphy, ou seja, entre a solicitação e entre chegar, que é o período do lead time, se algo acontecer, um Murphy, um problema de qualidade, acontecer aqui um problema de aumento de demanda, acontecer aqui um sinistro, nós consumiremos parte da segurança. Lembrando que então, quando chegar o material, automaticamente ele vai repor a segurança, repõe o lead time e possivelmente a quantidade fica um pouquinho abaixo do lote máximo em função de ter consumido a segurança. E assim, o ciclo de reposição acontece. Então esse é o conceito de ponto de encomenda. Já o MRP não se baseia nesses lotes máximos nem nessa reposição por uma quantidade fixa. No caso do MRP, tudo se baseia no forecast e nas condições da nossa estrutura de produto. Então, é uma diferença muito grande entre os conceitos de ponto de encomenda, em que tudo é fixo, para o que a gente tem variável relacionado a um forecast, que é o nosso conceito do EMRP. Requisitos para a implementação. Então, como vínhamos falando, nós temos várias áreas que estão relacionadas ao processo de MRP. Então, as áreas que têm que estar funcionando perfeitamente para que tenhamos informações confiáveis. Engenharia de produto e processo. A BOM tem que estar refletindo a realidade do processo produtivo. Se eu não tiver exatamente os materiais e as quantidades reais, nós não teremos um cálculo correto no processo do MRP. Compras e contratos. Falamos há pouco sobre follow-up, falamos há pouco sobre gerar parcelas automáticas, falamos sobre gerar ordens de compras de forma automatizadas, sugestão de compras. Esses dois módulos precisam estar implementados e eles precisam estar com informações fiéis, porque toda ordem de compra será considerada como estoque na data que está projetada. Estoques. Todos os depósitos que vão ser configurados para ser utilizados como saldo necessariamente precisam refletir a realidade. Então, um inventário bem feito, um processo de movimentações de estoque bem controlados precisam estar refletindo a realidade. Caso contrário, é mais uma informação que será mal utilizada para a sugestão de quantidades e necessidades do MRP. Beneficiamento e consignação. Estamos falando aqui de tratamentos com terceiros, estamos falando aqui sobre serviços. Então, neste caso, também precisamos ter um controle bem apurado, porque como o estoque não está em casa, esse estoque está externo, é extremamente importante termos certeza de que o que está lá é bom, está sendo bem utilizado e que aquele material efetivamente vai estar à nossa disposição. Caso contrário, é mais um estoque não confiável. Acompanhamento da importação. Aqui também o follow-up de um processo de importação é extremamente importante. Por quê? As fases de um processo de importação, elas são muito espaçosas, um tempo muito grande. Porque estamos falando de transporte aéreo, estamos falando de transporte férreo, estamos falando de transporte por navio marítimo. Então o tempo é muito grande e o tempo em que o tráfego acontece
nós não temos como alterar nada. Então nós só podemos saber se vai chegar na data projetada ou se houve algum atraso ou não. Então é muito importante que haja o acompanhamento dos processos de importação, dos itinerários de importação, para que sempre a data prevista de chegada na empresa seja sempre atualizada e nas quantidades adequadas. Pedidos de venda. Se eu vou utilizar a carteira de vendas, os pedidos colocados, sob encomenda ou não, seja uma demanda de DI que está vindo do processo lá do meu cliente, toda essa carteira ela precisa também refletir a realidade. Então, todas as quantidades que estão na carteira precisam estar corretas e na data correta, já que eu vou utilizar a data do meu pedido, a data das quantidades do meu pedido, vou utilizar como forecast, vou utilizar como sendo demanda. Previsão de demanda. Se estamos falando na verdade que a minha área de PCP, mais a minha área comercial, mais a minha equipe interna vai fazer uma análise da previsão da demanda projetada e que isso também vai compor a minha carteira, o meu forecast, então isso também precisa refletir a realidade, lembrando que a previsão de demanda é algo estratégico, que às vezes é o meu processo lá da capacidade produtiva, em que eu tenho que, na verdade, deixar o pessoal trabalhando mesmo que eu não tenha uma demanda firme do meu cliente. Controle de produção. Todos os apontamentos, todas as baixas, todos os reportes de produção, toda a quantidade produzida precisa estar apontada correta. Tenho que apontar os meus refugos, tenho que apontar as minhas sobras, tenho que apontar o que acontece fisicamente na produção para que eu possa baixar os documentos de ordem, para que eu possa baixar as minhas reservas e listas de abastecimento, para que eu possa baixar os meus estoques intermediários e assim ter uma quantidade de estoque real a ser considerada no meu MRP. Por último, não menos importante, parâmetros de itens. Lógico que todos aqueles parâmetros que eu falei agora há pouco, seja de segurança, seja o lead time, seja os processos de lotes, tamanhos de embalagem, todos esses parâmetros são utilizados como base para calcular as nossas demandas e gerar as nossas ordens de compra e ordens de produção. Então, eles precisam refletir também a realidade e serem atualizados constantemente. Por quê? Isso não é uma coisa que você vai lá parametriza apenas uma vez. Você ainda tem que fazer as suas devidas análises, porque tudo isso ele é flexível e conforme o forecast. E a gente sabe que isso é um ciclo. Então, tem materiais que vão se tornando obsoletos e outros que vão tendo novidades, que são coisas novas que vão entrando no processo produtivo. Então, parametrização de item é constante. Ok? Continuando. Requisitos básicos para a operação. Vejam que gestão das estruturas, phase in, phase out. Tinha acabado de falar sobre o fato de itens poder estar se tornando obsoleto. Então, phase in, está entrando, phase out, está saindo. Pode ser uma matéria-prima nova, pode ser um componente novo, pode ser um componente que está sendo produzido, mas que está saindo de linha. Então a gestão dessas estruturas são extremamente importantes e a engenharia é responsável por esse trabalho. Gestão de processos, que são os tempos e ciclos de produção. Quando a gente faz um processo de prototipagem, os tempos eles são sempre uma estimativa, uma primeira cronoanálise executada. Mas a partir do momento que isso se torna seriado, esses tempos melhoram. Então é lógico que nós precisamos fazer o conceito de retroalimentação. E que isso, na verdade, vai nos dar também uma melhor ideia de sequenciamento e uma melhor ideia de como utilizar os nossos recursos. Saldos em depósitos disponíveis. Lógico que nós temos matérias-primas, componentes que vão se tornar aí obsoletos ou que podem estar com algum tipo de problema, defeito. Então, precisamos fazer a gestão dos depósitos, deixando para o MRP e para a operação os depósitos que efetivamente vão ter materiais que devem ser considerados como bons
e aproveitáveis. E lógico, ter os outros depósitos em que a gente pode recuperar material, retrabalhar material, que a gente tenha conceito de refúgio, que a gente possa moer, que a gente, enfim, possa reaproveitar. Mas esses que são de reaproveitamento não deveriam ser considerados lá no MRP. Uma vez eles auditados pela qualidade, se ok, voltam para os depósitos normais disponíveis. Esse deveria ser aí o conceito a ser utilizado. A gestão de atrasos, falamos nisso há pouco, compra, venda e produção, essas ordens, pedidos de venda, ordem de compra e as ordens de produção precisam ter uma gestão efetiva, fazendo com que ordens que não vão ser mais produzidas sejam encerradas. Ordem de compra que não vai ser mais entregue, seja encerrada. Se eu recebi parcial, aquele saldo não vai ser mais entregue, tenho que encerrar, para manter somente aquilo que efetivamente vai chegar, aquilo que efetivamente vai ser produzido, aquilo que efetivamente eu preciso atender ao meu cliente. Demanda prevista com o comercial, EDI ou pedido simples, balanceamento. Toda demanda prevista precisa ser gerida semanalmente. Não é uma coisa que eu vou fazer apenas uma vez por mês. Precisamos analisar se a demanda está subindo, se ela está descendo, se a demanda vai ter um atendimento efetivo ou não. Porque a gente sabe que as montadoras de automóveis, né, as montadoras em geral, elas têm oscilações, ela é sazonal. Então, precisamos ter isso claro porque as políticas precisam estar bem definidas e a gente precisa entender como que a operação de produção vai ocorrer. Políticas de mínimos, máximos e dias de segurança. Como nós falamos, segurança é o imexível, é aquilo que vai ficar guardado, então é um estoque parado que a gente só vai utilizar se acontecer algum Murphy. Então, por isso a gente precisa ter a política bem definida para matéria-prima, para chapas, para os conceitos de tinta que tem vencimento, que tem processos que podem ter problemas de qualidade. Então, quanto de segurança eu vou ter? Um item importado, que ele preciso dele no navio, às vezes pelo peso, às vezes pelo tamanho, eu não consigo trazer aéreo. Eu não tenho, de repente, um item alternativo dentro do próprio país. Então, pelo fato de trazer pelo processo marítimo, eu tenho que ter uma quantidade um pouco maior. Enfim, são detalhes que a gente precisa entender para definir qual o tamanho da segurança ideal. Normalmente, como regra, o pessoal utiliza essa segurança, mínimos e máximos, para matérias-primas, porque é o mais difícil de chegar. Porque aquilo que você consegue fabricar internamente, possivelmente você tenha tempo suficiente para conseguir tomar uma ação, seja com hora extra, seja com uma outra fábrica, seja utilizando de repente um terceiro para fazer, você consegue de repente atingir aquilo que você precisa em relação ao Murphy. Mas matérias-primas realmente é mais difícil. Então isso faz com que você deixe de repente uma quantidade maior nas matérias-primas e componentes e menor nos processos de produção interna. Por último, controles por horizonte fixo. Então são os períodos congelados. Tomar muito cuidado com as negociações com os fornecedores. Sabemos que com commodity é mais difícil tratar o fornecedor. Mas, se não for commodity, tentar fazer uma boa negociação do horizonte fixo para que a gente não tenha muito material estocado. Porque se uma montadora corta a produção, nós ficamos com muito material negociado e que vai ficar no estoque e que às vezes a gente não tem nem onde armazenar. O que nos faz depois ter que alugar espaços para conseguir, na verdade, manter aquele estoque que nem sabemos quando iremos utilizar efetivamente. Gente, a etapa 2 seria isso. Agradeço a todos. Até a próxima.